Hospitais já são lugares cercados por histórias estranhas e acontecimentos que desafiam a lógica, mas o que você faria se visse um paciente que já foi declarado morto andando pelos corredores? E se um médico falecido há anos ainda estivesse vagando pelas salas de cirurgia? Médicos e enfermeiros que trabalham no plantão do SUS já viram coisas que desafiam qualquer explicação, e algumas dessas histórias são tão perturbadoras que talvez fosse melhor nunca serem contadas. Ou se você gosta de histórias de terror baseadas em relatos reais, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos assustadores. Agora, apague as luzes, aumente o volume e venha comigo descobrir os segredos sombrios escondidos nas salas de plantão do SUS. Plantão sombrio, o médico que nunca partiu. Os corredores do hospital público ecoavam com passos apressados e murmúrios de médicos exaustos. Naquela noite, a enfermeira Clara notou algo estranho no pronto-atendimento. Um paciente sentado na última maca do corredor, envolto em um lençol encardido. Ele estava imóvel, a cabeça baixa, como se não quisesse ser notado. O detalhe perturbador: ela mesma tinha registrado aquele homem como falecido horas antes. Seu corpo havia sido levado para o necrotério, mas agora ele estava ali respirando, esperando, como se nunca tivesse morrido. Clara congelou, o sangue fugindo de seu rosto. Procurou a prancheta para conferir os registros, mas o nome dele continuava na lista dos óbitos. Seu coração disparou. Nenhum dos médicos o havia trazido de volta, nenhum enfermeiro moveu dali. Quando ela se aproximou hesitante, sentiu um frio cortante envolver seu corpo. O homem levantou o rosto devagar, revelando olhos fundos e um sorriso disforme. "Preciso de ajuda", ele murmurou, e sua voz soou como um eco distante, como se viesse de um lugar onde a morte não é o fim. Clara deu um passo para trás, o corpo inteiro arrepiado. Seu instinto gritava para que fugisse, mas algo nela a impedia. Então um médico passou ao seu lado e, sem notar o paciente, perguntou: "Clara, você está bem? Parece que viu um fantasma." O problema era que, talvez ela realmente tivesse visto, antes que pudesse responder, um som metálico ecoou do necrotério. Algo estava errado, e o pior ainda estava por vir. O som metálico reverberou pelo hospital, ecoando como um aviso sombrio. Clara sentiu um arrepio subir por sua espinha ao perceber que vinha do necrotério. Seu corpo queria recuar, mas uma força inexplicável a fez seguir em frente. Atravessando o corredor quase deserto, suas mãos suavam enquanto empurrava a porta pesada de aço. O cheiro de formol e morte a envolveu, mas algo mais denso pairava no ar, algo que ela não conseguia explicar. As gavetas refrigeradas estavam fechadas, exceto por uma, a mesma onde, horas antes, o corpo daquele paciente fora colocado. A maca estava vazia, os lençóis amassados como se alguém tivesse se levantado dali. O registro de óbito ainda estava sobre a bancada, sua caligrafia confirmando o impossível. Morte às 22h34. Mas agora eram 3h15, e ela havia visto aquele homem sentado na emergência. Sua mente tentava encontrar uma explicação racional, mas o desespero começava a se infiltrar em sua sanidade. De repente, um som fraco se fez ouvir. Um arrastar de pés. Vindo de dentro da câmara fria, Clara prendeu a respiração, sentindo o coração martelar dentro do peito. O barulho ficou mais intenso, seguido por um sussurro rouco: "Eu ainda estou aqui." O instinto de sobrevivência gritou para que ela fugisse, mas antes que pudesse reagir, as luzes piscaram violentamente. No curto intervalo entre a escuridão e a claridade, a silhueta de alguém apareceu atrás dela, no reflexo do vidro da porta. Ela se virou num impulso, mas não havia ninguém. O silêncio era esmagador, mas antes que pudesse respirar aliviada, ouviu o clique seco de uma das gavetas se abrindo lentamente. O ar ficou mais pesado, então um par de olhos fundos e inumanos a encarou de dentro do escuro. O choque fez Clara tropeçar para trás, derrubando uma bandeja metálica. O estrondo quebrou o silêncio do necrotério, mas ninguém apareceu para verificar. O hospital parecia vazio, os olhos dentro da gaveta continuavam fixos nela, até que, num movimento impossível para um ser humano, o corpo se ergueu sem qualquer esforço. A coisa à sua frente parecia humana, mas algo nela estava errado. Os ossos se moviam sob a pele de maneira estranha, como se tentassem se reorganizar. Clara tentou gritar, mas sua voz morreu na garganta. A silhueta agora se arrastava para fora da gaveta, os pés descalços batendo no chão gelado. Foi então que ela reconheceu a figura. Não era apenas o paciente que deveria estar morto. Era Dr. Vasconcelos,
um médico que anos atrás havia morrido dentro daquele próprio hospital. Diziam que ele sofreu um infarto durante um plantão e ninguém conseguiu salvá-lo. Desde então, histórias sobre sua aparição circulavam entre os funcionários. Mas Clara nunca acreditou até agora. Vocês nunca me deixaram partir. A voz dele soou como um sopro de vento gelado. Os olhos escuros e fundos transmitiam uma dor profunda, misturada com algo mais sombrio. O ar ao redor se tornou denso, sufocante. Clara sentiu o corpo pesar, como se mãos invisíveis a segurassem no lugar. O que quer que estivesse ali não queria apenas ser visto. Ele queria algo mais. E então um chamado no rádio soou. Clara, emergência no setor cirúrgico. Precisamos de você agora. O feixe de luz do corredor piscou, e quando ela piscou os olhos, Dr. Vasconcelos não estava mais ali. Mas Clara sabia que aquilo não havia terminado. Clara saiu do necrotério com um coração disparado, mas não teve tempo de processar o que acabara de acontecer. O chamado de emergência vinha do bloco cirúrgico, e seu instinto lhe dizia que algo estava terrivelmente errado. Os corredores do hospital pareciam mais escuros do que o normal, como se a eletricidade estivesse falhando em pequenos pulsos. Quando chegou à sala, encontrou apenas um enfermeiro pálido e trêmulo na porta. O Dr. Vasconcelos está lá dentro, ele murmurou. Clara sentiu um calafrio subir pela espinha. Isso é impossível. Mas quando ela abriu a porta da sala cirúrgica, seu estômago revirou. O centro do ambiente estava completamente tomado por uma escuridão densa, como uma névoa negra que pulsava lentamente. O monitor cardíaco apitava, embora o leito estivesse vazio. As pinças e bisturis estavam espalhados pelo chão, como se uma cirurgia tivesse sido interrompida de maneira abrupta. No canto da sala, um dos médicos estava paralisado, olhando para a mesa de operação vazia com os olhos arregalados. Ele voltou, murmurou, sem piscar. Foi então que Clara viu algo que fez seu sangue gelar. Nas paredes, impressas como sombras distorcidas, estavam as silhuetas de várias pessoas, e entre elas o contorno inconfundível de Dr. Vasconcelos, segurando um bisturi em uma das mãos. Seus olhos vazios e profundos pareciam enxergar diretamente através dela. O que quer que estivesse acontecendo naquela sala era muito maior do que qualquer explicação racional. E antes que pudesse reagir, uma das luzes do centro cirúrgico explodiu, mergulhando tudo em trevas. A escuridão tomou conta da sala por alguns segundos. E nesse intervalo, Clara sentiu algo gelado roçar sua nuca, como dedos invisíveis traçando seu caminho por sua pele. O monitor cardíaco continuava apitando, mas agora em um ritmo irregular, como se algo estivesse interferindo no funcionamento do aparelho. Então as luzes voltaram com uma oscilação estranha, revelando que as silhuetas nas paredes haviam mudado de posição. Elas estavam mais próximas. O médico que estava paralisado no canto agora tremia violentamente. Sua boca se movia sem emitir som, como se tentasse falar, mas algo estivesse impedindo. Então, sem aviso, ele abriu a boca de forma anormalmente larga e um sussurro escapou, mas não era sua voz. Vocês não deveriam ter me esquecido. O som era abafado, distorcido, como se viesse de um lugar muito distante. A sombra de Dr. Vasconcelos na parede se mexeu sozinha, aproximando-se da mesa cirúrgica vazia. Clara tentou se mover, mas seus músculos pareciam presos por uma força invisível. Foi quando um estrondo ressoou pelo hospital, fazendo as janelas vibrarem. O necrotério. Algo estava acontecendo lá de novo. Clara, reunindo toda a coragem que ainda lhe restava, correu para fora da sala, deixando para trás o médico catatônico e o enfermeiro em choque. Ela sabia que de alguma forma tudo aquilo estava ligado à morte de Dr. Vasconcelos. E se quisesse sobreviver, precisaria descobrir o que ele queria antes que fosse tarde demais. O caminho até o necrotério parecia mais longo do que antes. Cada passo de Clara ecoava pelos corredores vazios, e as luzes piscavam em intervalos irregulares, lançando sombras distorcidas nas paredes. O hospital, antes um refúgio de cura, agora parecia um labirinto assombrado, onde algo espreitava a cada esquina. Ela sentia um peso no peito, uma presença invisível que tornava o ar mais denso. Quando finalmente empurrou a porta metálica do necrotério, um cheiro intenso de formol e podridão a atingiu em cheio. Mas havia algo mais, um cheiro metálico familiar, sangue. No centro da sala, uma maca estava virada, e sobre ela, uma pilha de prontuários antigos, amarelados pelo tempo. Clara se aproximou hesitante e, ao tocar um dos papéis,
sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O nome de Dr. Vasconcelos estava em vários deles. Eram registros de óbitos, mas os detalhes eram inquietantes. Muitos pacientes haviam morrido sob seus cuidados e a causa da morte era sempre a mesma: parada cardiorrespiratória inesperada. Os documentos indicavam que aqueles pacientes não deveriam ter morrido. E então Clara entendeu. Antes que pudesse reagir, as gavetas refrigeradas começaram a se abrir sozinhas, uma por uma, com um rangido agonizante. Algo se mexia lá dentro, algo que não deveria estar ali. De repente, uma força invisível jogou Clara contra a parede. O choque tirou o ar de seus pulmões e quando ela abriu os olhos, viu o Dr. Vasconcelos parado diante dela. Mas agora, seu rosto não tinha mais traços humanos. Era uma máscara de dor, raiva e algo muito mais profundo. Eles me fizeram pagar e agora é a vez de vocês. O sussurro soou como um trovão em sua mente. Então, um grito ecoou pelo hospital, alto e desesperado. Não era um som humano. Era algo vindo do outro lado da existência. Clara percebeu que havia mexido em algo que jamais deveria ser descoberto. O grito continuava ecoando pelo hospital, reverberando pelos corredores, como se as próprias paredes estivessem vivas. Clara tentava se mover, mas o peso invisível ainda a mantinha presa contra a parede fria do necrotério. Dr. Vasconcelos continuava ali, sua presença densa, opressora. Seus olhos negros como vazio não piscavam, apenas observavam, cheios de rancor. Eles me usaram, me traíram, e agora o ciclo precisa continuar. Sua voz soava distorcida, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Foi então que Clara entendeu. Aquilo não era apenas uma aparição, era um aviso, uma maldição que se repetia naquele hospital há décadas. O necrotério não era apenas um lugar de repouso final, mas um altar para algo muito mais antigo. Folheando os prontuários, seus olhos passaram rapidamente por assinaturas e datas. E então ela viu. Havia um padrão. A cada 7 anos, um médico morria de forma inexplicável sempre dentro do hospital. Dr. Vasconcelos não havia sido o primeiro, e ela seria a próxima. Lá fora, os corredores ficaram silenciosos demais. O hospital, sempre caótico, agora parecia um templo abandonado, onde algo despertava das profundezas do tempo. As luzes voltaram a piscar violentamente e os monitores cardíacos do necrotério dispararam em um frenesi de apitos descontrolados. Clara sabia que não podia fugir, precisava acabar com aquilo de uma vez por todas. Mas como se livrar de algo que já estava enraizado no próprio alicerce do hospital? Antes que pudesse pensar, uma das gavetas do necrotério se abriu completamente. Dentro dela, algo começou a se mover, rastejando para fora. E dessa vez, não era Dr. Vasconcelos. Era algo muito pior, algo que nunca deveria ter sido despertado. Clara observou, paralisada, enquanto a coisa rastejava para fora da gaveta do necrotério. Não era um corpo, não exatamente. Era uma silhueta retorcida, negra como a escuridão do próprio hospital, com membros longos e finos que se moviam de maneira errática. A cada contorção, seus ossos estalavam em um ritmo doentio, como se tentasse se moldar a algo humano, mas falhasse miseravelmente. E então, ele sussurrou. A voz da entidade era uma mistura de centenas de vozes, algumas suplicantes, outras rindo, mas todas carregadas de agonia. O ciclo precisa continuar. Dr. Vasconcelos não estava tentando matá-la. Ele estava tentando avisar Vócula. O hospital não era um simples local de trabalho, mas sim um terreno amaldiçoado, onde médicos eram sacrificados em nome de algo maior. A cada 7 anos, um deles era escolhido, marcado e lentamente drenado de sua essência até não restar nada além de um fantasma. E agora era a vez de Clara. Seu peito começou a arder, e quando olhou para baixo, viu uma marca surgindo em sua pele, um símbolo gravado a ferro e fogo, pulsando em carne viva. O hospital estava escolhendo sua nova oferenda. Mas então, algo inesperado aconteceu. A sombra monstruosa hesitou. Algo na presença de Clara fez recuar, como se ela carregasse algo que não deveria estar ali. Seu sangue fervia, seu corpo parecia que ia se partir ao meio, e então tudo desabou. O necrotério desapareceu em uma onda de escuridão. Quando Clara abriu os olhos, estava deitada em uma maca no pronto-socorro, rodeada por enfermeiros e médicos que gritavam seu nome. O hospital estava normal outra vez, mas dentro dela Clara sabia a verdade. Ela havia escapado do sacrifício, mas por quanto tempo
Os corredores dos hospitais guardam segredos que talvez nunca devam ser revelados. Médicos e enfermeiros lidam diariamente com a linha tênue entre a vida e a morte, mas alguns encontros vão muito além da medicina e entram no território do inexplicável. O que aconteceu com Clara foi real? Ou será que foi apenas uma ilusão causada pelo cansaço extremo do plantão? Algumas perguntas nunca terão respostas, mas uma coisa é certa: há algo nos hospitais que escapa à compreensão humana, algo que observa, espera e às vezes volta. E você teria coragem de trabalhar em um plantão noturno depois de ouvir essas histórias? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais relatos assustadores como esse. Nos vemos no próximo vídeo. Se você conseguir dormir até lá,